Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre tem gente nova aqui, né, conhecendo a casa pela primeira vez. É só para informar vocês que essa casa aqui, além da luz que ela possui, ela tem uma grande preocupação que é com conhecimento. Sem o conhecimento, a evolução fica mais difícil, mais lenta e, consequentemente, a vida da gente fica mais dolorosa, né? Porque cada vez que você ganha um pouco de luz, você evolui numa escala que é proporcional à sua luz e ao seu sofrimento. Quanto mais luz, menor o sofrimento, né? Na segunda-feira passada, a gente falou sobre as escolhas que a gente precisa ter na nossa vida. A nossa vida é sempre feita de escolhas, boas ou ruins. Então, na segunda-feira, falamos sobre aqueles que optaram ou fizeram as escolhas pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, pela bondade. Porque a sua felicidade ou infelicidade são consequências diretas das suas escolhas. Isso é uma das questões mais fascinantes para mim, pessoalmente, dentro do que eu aprendi dentro da Umbanda, né? Você planta, você colhe. Você não vai colher o que os outros plantaram. Você vai ter as consequências diretas que são só suas, o fardo é só seu, ou o sucesso é só seu daquilo que você plantou. A construção da felicidade de qualquer um de nós só passa por essas nossas escolhas. Se você escolher bem, certamente plantar o bem, plantar o amor, a caridade, você terá uma colheita de paz e de felicidade. Só você pode construir a sua felicidade. E que bom que seja assim. Imagina, se a minha felicidade tivesse na dependência de outras pessoas, né? Seria terrível, você não teria o controle da sua vida. Então, a colheita neste ano de 2020, como a gente colocou na segunda-feira passada, para aqueles que escolheram esse tipo de plantio, da paz, da harmonia, do amor, né, do convívio harmonioso entre as pessoas, certamente essa colheita ao longo desse ano, aqueles que em 2019 plantaram essas coisas boas, será um ano bem mais tranquilo, com menos dificuldades, com menos privações, né, com mais saúde. Aí você vai me perguntar, então em 2020, por eu ter plantado tantas coisas boas, não terei problemas? É claro que você terá problemas. Você imagina o nosso Criador chamar o seu anjo preferido e pedir que ele cuide, né, de novos mundos numa galáxia para aqueles espíritos que ele irá ainda criar. Quantos problemas terá esse anjo para resolver, para atender o pedido do Criador? Então, independente do nível, sempre teremos problema. Faz parte do aprendizado da vida. Não tem outra forma. Se você não tiver problema, tiver tudo ok, maravilhoso, incrível, fantástico, a sua mente atrofia, sua consciência não consegue evoluir. O problema te ajuda a parar, pensar, refletir, avançar sempre. Avançar sempre. Então, mesmo que você tenha plantado amor, caridade, fraternidade, harmonia, paz, sempre terá problemas, que eles são parte integrante da vida e da própria evolução do ser. Então, em 2020, sem dúvida, será mais ameno para aqueles que plantaram pensamentos elevados e sentimentos nobres. Então, pois quem escolhe plantar com amor, certamente cumpre com a lei de Deus, porque todas as leis divinas, todas elas têm na sua essência o amor, né? O amor é o cumprimento da lei de Deus. O mal é o descumprimento da lei de Deus. Então, quando você cumpre a lei de Deus, você está mais protegido do mal, porque o mal é o descumprimento da lei de Deus, né?
Então você tem uma forma de se proteger também, além de você ter uma colheita melhor, certamente no ano de 2020. Mas como será o ano daqueles que em 2019 plantaram ódio, raiva, vingança, fúria, maldades? Naqueles que plantaram amor e caridade, sabemos o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer com aqueles que plantaram mal? Exatamente o inverso, né? Mas antes da gente responder essa pergunta com mais segurança, com mais propriedade, fundamentos espirituais, a gente precisa passar por alguns conhecimentos, né? Lembrando sempre que Deus é energia, o universo é energia, tudo é energia, até a massa, segundo Einstein, né? Massa vezes velocidade do som ao quadrado vira energia. Então tudo é energia, nós somos energia, somos seres energéticos. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que agimos sempre gera energia. Se pensarmos e agirmos com sentimentos equilibrados e sentimentos nobres, é evidente, a energia que a gente vai emanar será a energia positiva, a energia do bem. Ao contrário, pensamentos de raiva, ódio, vingança, né, de fúria, esses tipos de pensamento e sentimento primitivos ainda, medíocres, evidentemente eles estão produzindo energias negativas. Tudo bem. Após gerar energia negativa, quais são as consequências na nossa vida em relação a isso? Essa aí é uma aura, né? Só que o desenho não está muito claro, mas dá para ver que essa é a forma como que as entidades olham a gente. Estão olhando a nossa aura aqui. São diversos corpos que nós temos que compõem isso aqui. E só em olhar para a nossa aura energética, a entidade já sabe como é que a gente está, porque ela tem cor, ela tem cheiro, ela vibra, ela tem luz ou tem escuridão. Então, mesmo que você vai se consultar, não adianta você ficar inventando história, porque ele está vendo exatamente, através da sua áurea, quem você é de verdade, né? E se a gente decompor esses vários corpos que estão aqui, nessa figura, redesenhando a nossa aura para a nossa conveniência de entender todas essas questões, a gente teria ali em vermelho o espírito. E depois teria o corpo mental. Esse corpo mental é onde tem todo o conhecimento que a gente obteve desde o momento que nós fomos criados como espíritos. E a seguir a esse corpo tem o perispírito, que é ainda uma matéria extremamente sutil, espiritual. E em seguida, o duplo etérico, que o duplo etérico, ele já é feito com matéria, ele já é feito com condições físicas, e ele não tem a amplitude espiritual que tem o perispírito. E em seguida tem um corpo físico, que voltando lá, exatamente ali, ó, o corpo físico, no centro, e as diversas camadas que todos nós temos, que formam a nossa aura. Então, toda vez que alguém pensar e agir com raiva, ódio, vingança, estará produzindo uma enorme quantidade de energia negativa. Essa energia tóxica, porque é extremamente negativa, se acumula no perispírito. E com o tempo, ela é liberada para o duplo etérico, e em seguida para o corpo físico em forma de doença. Voltando à figura. Então, os pensamentos primitivos, mesquinhos, pequenos, de raiva, de ódio, de querer vingança do outro, produz essa energia negativa tóxica. E ela vai lá sendo recebida pelo perispírito. É como um copo d'água. Se ele estiver cheio, não há como você botar mais água. Quando você bota, ele transborda. E quando o perispírito está cheio dessa energia tóxica, ele transborda para o perispírito, para o duplo etérico. Do duplo etérico, que é uma espécie de filtro, porque não dá para jogar para o corpo físico toda a energia que foi emanada lá do perispírito, toda a energia tóxica. Então, os que chegam no nosso
corpo físico em forma de doença. Essa energia que vai sendo liberada de forma gradativa. Então, como a doença é causada no organismo humano? Segundo uma universidade americana, o corpo humano possui diferentes concentrações de micro-organismos patogênicos inativos. Aqui, no meu ombro, existe micro-organismos patogênicos inativos. Existe no meu joelho outro grupo de micro-organismos. No rins, seria a mesma coisa. No fígado, mesma coisa. Em cada região do nosso corpo existe diferentes micro-organismos patogênicos inativos. Quando o duplo etérico libera as energias negativas tóxicas, uma determinada concentração de micro-organismo é ativada. Então, quando recebe do perispírito, que vai para o duplo etéreo, que ele libera para o corpo físico, para o corpo humano, libera uma determinada energia tóxica, negativa, cuja energia vai alimentar um tipo específico desses micro-organismos que estão no nosso organismo de forma inativa. Aí ele passa a ser ativado. Aí surgem as doenças graves, como, por exemplo, o câncer, a leucemia, as deficiências renais graves e assim sucessivamente. As energias tóxicas decorrentes dos pensamentos mesquinhos servem de alimento e ativam certo grupo de micro-organismos patogênicos que irá provocar essa doença grave. Doença correspondente àquele grupo de micro-organismos, né? Mas de que forma? Quando o sofrimento, como é que você pode obter a cura? Nós vimos como a doença se manifesta no corpo físico, mas também há a possibilidade de você obter a cura, né? A espiritualidade sempre te dá uma oportunidade. Se você vai aproveitá-la ou não, depende de você. É possível curar de uma doença chamada incurável? Qualquer uma delas. Por pior que seja, por mais grave que seja. Quando o sofrimento causado pela doença fizer com que o doente reflita sobre a vida, o sofrimento, a possibilidade dele desencarnar, faz com que ele comece a refletir sobre a vida. Depois disso, depois desse processo de reflexão, ele pensar, agir de forma exatamente ao contrário, sem ter raiva, sem ter ódio, sem querer vingança de quem quer que seja, se ele começar a entender que ele precisa lidar não com esses sentimentos inferiores, mas com sentimentos de amor, de compreensão, de harmonia, de acolhimento ao outro, de respeito ao outro, então o que acontece? Exatamente aquelas energias tóxicas que ele produzia se cessam, terminam, acabam. Ele deixou de produzir as energias tóxicas. Consequentemente, ele deixa de alimentar aqueles micro-organismos patogênicos. E eles não tendo mais o alimento próprio deles, que é da energia tóxica, eles simplesmente voltam a ficar inativos. Aí se processa a cura. É por isso que a gente vê tantas pessoas com doenças sérias estão curadas, porque elas pararam, refletiram, entenderam que a vida não pode seguir daquela forma. Então, a escolha que cada um aqui fizer vai se refletir diretamente na sua qualidade de vida. E que bom que seja assim, não é? Para aqueles que se esforçam de verdade para buscar o bem, o amor, a relação harmoniosa entre todos, aquele que acolhe o irmão, principalmente o irmão que está em situação de fragilidade social, às vezes afetiva, familiar. Além disso, como o ódio, a raiva, a vingança geram muitas energias negativas, também deixa o campo magnético muito negativo, porque aqueles que adotam pensamentos e atitudes mesquinhas, pequenas, inferiores, primitivas, não só sofrem doenças com o tempo, outras situações ruins acontecem com ele. Essa aqui seria uma nova
situação para aqueles que agem dessa forma. Porque você pensa dessa maneira mesquinha, toda a tua aura fica muito negativa, né? Além das energias tóxicas que vai sendo acumulada, em um certo momento, ela vai ser liberada para gerar a doença no teu corpo físico. Então, falando agora basicamente dentro da energia que te envolve negativa, porque você pensa e age de forma primitiva. Então, ali representa em torno de você toda uma negatividade. E o que acontece quando fica assim? E quando o campo magnético se encontra negativo, não é você, está com a tua aura toda negativa, todo o teu campo magnético negativo. Pela lei da atração, que a gente já viu aqui ano passado, mais negatividade é atraída para você em forma de quê? Como essa energia negativa que você está trazendo, está atraindo, porque você vira, todos nós somos seres energéticos, somos um imã de coisas boas ou coisas ruins, depende das escolhas que você fez. Então você está negativamente inundado com essas energias. A única possibilidade que você tem é atrair a energia negativa. Se você está negativado, como é que você vai atrair positividade? Não é possível. Como você vai atrair o sucesso, a paz, a harmonia, estando tão negativado? Impossível. Não há como atrair. E sim atrair o quê? De que forma essas energias voltam para você? Essas energias negativas que você emanou, elas voltam em forma de dor e de sofrimento, tristeza, frustrações enormes, privações enormes. São as energias que você produziu voltando para você, né? Então podemos agora, com absoluta segurança, responder a pergunta que tinha lá, né? Estava lá no início. Mas como será o ano de 2020 para aqueles que plantaram em 2019 a raiva, o ódio, a vingança, a fúria, a maldade? Isto é, eles plantaram o mal. Como será esse ano de 2020? Então podemos agora com segurança responder a pergunta, porque nós vimos todo um processo de energia que se movimenta. Como nós somos seres energéticos incríveis. Se você quer ser feliz, você tem que construir a sua felicidade. Mas ninguém pode fazer isso por você. Então você tem que se esforçar, tem que buscar o conhecimento. Só o conhecimento por si só não vai resolver. É preciso pegar esse conhecimento e colocar isso na prática, né? Então, a vida de quem escolhe plantar o mal, com o tempo, fica dolorosa e desastrada, sem sombra de dúvida. É um encontro marcado com a infelicidade e com a tristeza, porque é isso ao longo do tempo que você vai colher, porque você plantou maldade, raiva, ódio. Espero que paz, harmonia, que venha alguma graça divina. Não seria nem justo com aquele que se esforça para praticar o bem, para poder avançar, para se tornar uma pessoa melhor do que foi ontem. Porque esse é o grande papel que temos nessa vida aqui. A gente precisa aprender o mais rápido possível a fazer o bem. A gente veio de mundos primitivos, onde só se fazia o mal. Todos nós, sem exceção dos 7 bilhões desse mundo, todos nós sabemos fazer o mal com absoluta perfeição, porque as nossas vidas passadas, a grande maioria das reencarnações foram em mundos primitivos, ou no começo desse mundo de provas e expiações, ainda como seres ignorantes, seres de informações espirituais, né? O Espiritismo trouxe tanta luz para a humanidade. A Umbanda, né, cuja sua doutrina chama-se amor, nos traz tanto ensinamento para que a gente viva melhor, fazendo escolhas melhores. Então, nesse ano de 2020, faça a escolha certa, né? Para que seu ano de 2021 ainda seja mais fantástico do que esse aqui em 2020. Então, ao longo desse ano, plante o amor, pois o amor é o cumprimento da lei de Deus. Haverá mais paz, mais saúde, sucesso
e prosperidade na vida de todos nós, se a gente agir assim. Então, em 2020, amem muito. Amem seus filhos, seus amigos, o planeta, a Deus, a natureza, os animais. Ame principalmente os seus inimigos, porque esse é o mundo dos imperfeitos. Sabe com quem eu estou falando? A gente toda hora vê alguma autoridade, né, falando disso. Sim, eu sei com quem eu estou falando com o imperfeito. Que se você fosse perfeito, você não estava aqui, você estava em outro mundo. Então você não é melhor do que ninguém, independente da tua posição dentro da cadeia social. Respeito por você ser uma autoridade, sim, mas você não é melhor do que ninguém, que você é tão imperfeito quanto o mais simples cidadão desse planeta. Então trate sempre as pessoas, sempre, principalmente as pessoas sem muita instrução, as pessoas fragilizadas pelas dificuldades da vida, tanto irmão jogado que ninguém estende a mão, se deixar ainda chuta mais, né? Por falta de visão do que é o amor, do que é a vida, do que é Deus. Falta de visão de você mesmo, né? Uma dificuldade, parece que você tem de fazer escolhas. Às vezes a situação é complexa, mas se você busca o conhecimento, as coisas se tornam mais fáceis de serem resolvidas. Isso reflete quem não quer paz, quem não quer tranquilidade, quem não quer saúde, quem não quer prosperidade, inclusive prosperidade material. Nesse plano, todos têm direito divino à prosperidade material também. Para que você não passe por privações, estresse, né, maiores. Tudo isso é possível que cada um conquiste, fazendo as melhores escolhas que vocês possam fazer. E aqui, ao longo desse ano, a gente vai falar muito de energia. Porque se você não conhece as leis de Deus e não conhece como as energias interagem com você, com Deus, com a natureza, com os irmãos que estão aqui, então você só vai saber uma parte da vida. Só vai entender uma parte da vida. É preciso entender também de como essas energias interagem com o mundo e com você, com Deus e com o universo. Há tanto tempo, a espiritualidade vem falando sobre essas energias. Só que hoje, muitas universidades, várias comunidades científicas, hoje existem cientistas dedicados exatamente a isso, a abraçar a espiritualidade, comprovando o que ela diz, porque muitas pessoas, infelizmente, não têm a fé suficiente para entender as grandes mensagens que a espiritualidade nos traz, né? Principalmente porque tudo começa pelo pensamento, pelo sentimento, que gera uma emoção. Se você não entender isso, você não tem como se comunicar com o universo. O universo, a única linguagem que ele entende é a linguagem da emoção. Se o teu sentimento, teu pensamento é nobre, teu sentimento é puro, você gera uma força gigantesca através da emoção. E você, pela mesma lei da atração, você atrai tudo de bom para você. A sua vida muda de patamar. Como a gente falou lá na primeira folha, só você. Você assustou, né? É que eu achei que você estava demorando muito a entender. Só você pode construir a tua felicidade. Mas ninguém. E eu acho maravilhoso isso. Eu vou deixar a minha felicidade na mão de alguém. E aí, se alguém não gostar de mim, como é que fica? Será que ela tem capacidade suficiente para cuidar da minha felicidade? Eu não, prefiro ter a felicidade na minha mão, ter o controle da minha vida. Eu acho que a espiritualidade é tão fantástica que ela vai mostrando para você, ponto a ponto, qual é o teu caminho, te dando as chances de escolhas. Às vezes,
Vamos errar porque somos o quê? Imperfeitos. Não me peça a perfeição, porque eu não tenho para te dar, tá bom? Como eu não vou pedir de você, porque você também não tem a perfeição para me dar. Eu vou errar, você vai errar, porque faz parte do processo de aprendizado, porque este é o mundo dos imperfeitos. Então, temos que respeitar todo mundo. Quando você começa a raciocinar dessa forma, mesmo a pessoa que te fez o mal, você precisa perdoar, porque ele não tem a perfeição. Às vezes não fez o mal nem pelo sentimento de maldade, por ignorância. Talvez semana que vem a gente fale sobre o perdão. E como isso é complicado para aqueles que não perdoam. Atrapalha a vida por muitas reencarnações. Acho que no final vai todo mundo querer perdoar seus supostos inimigos, que são amigos, serão amigos fraternos no futuro, porque eles são imperfeitos. Quando eles buscarem a luz, o conhecimento, eles vão cada vez mais, como todos nós, se aproximando da perfeição. Está longe, vamos precisar de milhares de reencarnações, mas estamos a caminho, não estamos parados. Porque se você para no tempo, aí você vai precisar de mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais 5 reencarnações para evoluir o mesmo que você poderia ter evoluído numa só reencarnação. Desculpe. Numa só. E o que isso significa? Paz, alegria, saúde, viver, sabe, sem qualquer tipo de privação. Nossa, tudo que a gente quer, viver em paz. Mas a paz é conquistada, não vai cair do céu. Você tem que conquistar. Porque a espiritualidade trabalha com o merecimento. Você tem que merecer. E que legal que assim seja. Porque só depende de mim, do meu esforço. Mas se você não quiser fazer o seu esforço, que bom, ninguém vai te criticar não, porque você é imperfeito como eu. Mas vai perder. Se você perder 5 reencarnações, que poderia fazer numa única só, considerando que leva 100 anos em média, uma reencarnação para outra, 100 anos, e que você viva em média 160, 60 anos, soma 100 mais 60 anos reencarnado. Aí volta, leva 100 anos, mais 60 anos, vamos fazer nessa média, multiplica por 5. São 800 anos, irmão, que você está perdendo. Só isso. Aí o outro que se preocupou em evoluir, se esforçou, porque o conhecimento exige esforço, exige tempo, paciência. O outro lá não quer, sabe, ficar na tua zona de conforto, na tua vidinha. Tudo bem, é um direito, ninguém está criticando não. Pela lei do livre-arbítrio, ele tem o direito de perder 800 anos. 5 reencarnações. Aí o amigo que se esforçou está lá na frente. Lá de cima, dando um adeus para a gente. Brilhando. A vida não acaba nessa reencarnação. A gente tem o hábito de achar, né, que a vida é só essa aqui e agora. Pelo contrário, tantas pessoas aqui, né, já conviveram comigo e tantos outros em vidas passadas. Fazemos parte do mesmo bloco espiritual ou da mesma família espiritual. Certamente praticamente todos iremos nos reencontrar em outros planos espirituais. A vida não acaba aqui. Se ela não acaba aqui, precisamos investir a cada vida reencarnatória para que não só essa mesma vida, como a vida seguinte, a próxima e a seguinte, a próxima e a seguinte, sejam vidas melhores, de mais luz, de mais paz. Aí a decisão é de cada um. Ninguém pode decidir por você. Ninguém, só você. Então, gente, em 2020 que a gente ame